Oi, segundo médio! Bom, sejam bem-vindos ao retorno às aulas, que nós tenhamos um segundo semestre cheio de paz e também de muita produtividade. Bom, dando continuidade às nossas pesquisas referente ao pop art, hoje nós vamos abordar um dos artistas que eu mais gosto desse movimento, que ele está num segmento diferente dos demais, porque ele trabalha com escultura. Hoje vamos falar sobre Claes Oldenburg. Ele nasceu no dia 28 de janeiro de 1929, na cidade de Estocolmo, na Suécia. Ele é considerado um artista americano, pois ele teve todo o seu processo na América do Norte e também estudou nas escolas de lá. Então ele é considerado um artista americano sueco. Ele é muito conhecido pelas suas esculturas monumentais e também divertidas. Grande parte da sua infância ele passou nos Estados Unidos, na Suécia e também na Noruega. E por que isso? Porque o seu pai ele era um trabalhador do consulado, então ele fazia muitas viagens. De 1946 ao ano de 1950, ele entra na Universidade de Yale e lá ele começa a estudar a literatura, a língua inglesa. É importante ressaltar que nesse período, depois ele concluiu a sua faculdade, ele trabalhou com jornalismo, ele foi um repórter e ficou ali 2 anos naquela função, no jornal City News Bureau, em Chicago. Entre o ano de 1952 a 1954, ele entra no Instituto de Arte de Chicago. Em 1953, ele abre um ateliê e começa a trabalhar de freelance para ilustrações de revistas. Em 1956, ele muda para Nova York e ali ele começa a ficar embasbacado com a cidade. Pelos anúncios, pelas vitrines, até pelo lixo que é produzido pela cidade. Então ele começa a fazer uma pesquisa de campo sobre aquele local. E a partir daí ele tem a ideia de trabalhar com outro formato artístico. Então, com a consciência dos materiais e as possibilidades que a escultura possibilitava, ele começou a experimentar a escultura e deixar de lado a pintura, o desenho e a ilustração. No ano de 1960 e 1961, ele cria a primeira obra dele, que na verdade são uma sequência, uma coleção que se chama The Story, que ele faz ali com gesso várias esculturas de roupas, joias, comida, fazendo referência àquele modo de viver do americano. Então ele aluga uma loja de verdade e usa o lugar como um galpão para guardar as suas esculturas. Em 1962, ele começa a trabalhar com a arte performática e usar ali elementos diversos como música, pintura, escultura, dança e a própria performance em si, que é essa fusão dessas linguagens artísticas. Em 1962, naquele período, ele exibiu uma exposição da sua própria loja, fazendo ali uma alusão dos produtos que ele tinha guardado e estocado. Ele tinha enormes esculturas cobertas por lona, borracha, plástico, também tinha uma casquinha de sorvete e um pedaço de bolo, fazendo referência ao seu cotidiano naquele espaço. Esses eventos que aconteceram na vida do Claes trouxeram para ele uma grande atmosfera da escultura, deixando de lado aquela escultura pesada, grossa, densa, para uma escultura mais macia, fina e mais fofinha. Ele também, lógico, usou o tema do cotidiano, dos produtos cotidianos, como todo artista do pop art. Um fator muito importante e muito legal também é que ele usava as referências mais macias, fazendo alusão ao ser humano. O ser humano ele não é uma pessoa com um aspecto duro, ele tem uma lemolência,
né? Ele tem estrutura, ele tem carne. Então ele também queria trazer isso para os objetos, deixando esses objetos mais humanos. Em 1967, ele participa de uma exposição nos Estados Unidos, apresentando a sua obra O Ventilador Macio Gigante. Já no ano de 1970, ele participa de uma outra exposição com a mesma obra, no entanto, no Japão. No ano de 1966, ele participa de uma exposição em Nova York, lógico, levando as suas esculturas maravilhosas e monumentais. No entanto, nessa exposição, ele também cumpre com uma série de aquarelas em que ele coloca e intitula como monumentos colossais. Nos anos de 67 até os anos 70, ele constrói algumas obras, alguns projetos que não são aprovados e até hoje eles não foram colocados nesses espaços, que é na cidade de Nova York e também na Escola Latino-Americana. No entanto, no ano de 1970, ele coloca uma de suas obras lá na Universidade de Yale, clandestinamente. Dá uma olhadinha na obra. Um tempo depois, essa obra ela é removida e ele leva para sua casa. A partir desse período, ele começa a ficar conhecido tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Uma das suas obras mais famosas dessa época é O Pregador, lá na Filadélfia, e também O Cinzeiro Gigante, em Paris, França. Em 1977, ele se casa pela segunda vez com a Cosi Van Puchen. E foi uma parceria muito importante, porque os dois começam a fazer obras conjuntamente. Eles criam uma verdadeira parceria artística. Em 1981 aparece a primeira obra assinada pelos dois artistas. Vamos dar uma olhadinha nas obras que eles fizeram conjuntamente. De 1985 a 1984, o Claes e a sua mulher, em Santa Mônica, começa a trabalhar com o arquiteto Frank Gehry. No ano de 85 até 88, o casal começa a construir diversas obras e muito monumentais. Já em 1995, no museu em Nova York, Museu de Guggenheim, ele cria uma peteca gigantesca na frente desse museu para demonstrar a sua exposição em retrospectiva de toda a sua carreira artística. Depois ele constrói muitas outras obras, mas em 2012, aos 91 anos, ele falece. Bom, e quais são as características do trabalho do Claes? Primeira coisa e muito notável é o uso dos objetos do cotidiano. Então ele vai usar garfo, ele vai usar colher, ele vai usar alimentos, ele vai utilizar eletrodomésticos. Então esse é o principal atributo. Segundo, esculturas. Então o trabalho dele, a vertente dele principal são as esculturas em grande escala, enormes, gigantescas. O terceiro ponto são as cores.
Ele prima pelas cores puras, assim como todos os artistas do pop art, então ele não tem muitas misturas de cores, tons, são cores mais puras e neutras. Temos o uso dos materiais diversos, então tem gesso, tem papelão, tem papel, tem tinta acrílica, tem tinta a óleo, todos os materiais possíveis, né, que ele executa esses trabalhos e essas esculturas. E um fato mais importante, ele vai buscar sempre pela leveza, né? Por mais que ele use um gesso, que é um material pesado, ele também vai colocar isso de uma maneira em pequena escala, né? Então a maioria dos seus trabalhos são leves. Outro fator muito importante, que é um dos marcos do trabalho dele, é o humor. Então ele vai criar os objetos ironicamente, tirando sarro, fazendo brincadeira com aqueles objetos. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula. É um artista muito legal de conhecer, procure mais obras dele. Tem alguns documentários em inglês no YouTube, mas tentem dar uma olhadinha, pelo menos para ver as obras que esse grande artista tem, e aí são obras totalmente divertidas. Tudo bem? Bom, é isso, beijos e até a próxima aula!